A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos e irmãs aqui do grupo e da Igreja Assembleia de Deus, Palavras Bíblicas, e também a todos que estão ouvindo pelo nosso canal no YouTube, Igrejas Livres pela Fé no Brasil. Um grande abraço fraternal para todos vocês e hoje nós continuamos aqui a sequência de mensagens de estudo bíblico sobre a santificação, sobre a santidade, e nós vamos estar hoje selecionando aqui o texto bíblico de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, 28, que diz o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E nesses versículos a gente vê aqui uma vocação que Deus idealizou para o ser humano. Deus idealizou para as pessoas que ele criou, para Adão e Eva e todas as famílias da terra. Todas as pessoas que existem nesse mundo têm essa vocação. E diz aqui que depois que Deus criou o homem, a sua imagem o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Ou seja, primeiro vem o ato da criação. Deus criou todas as coisas e, por final, Deus criou o homem, a mulher, o ser humano, para uma missão aqui no mundo, para realização de algo aqui no mundo que estava dentro dos planos de Deus. E quando Deus os abençoou, na verdade Deus estava ali separando o ser humano para essa missão específica, para essa função. Cada ser no universo, cada ser, cada criatura que Deus fez, assim como os peixes do mar, as aves dos céus, todos os animais, cada um tem uma função, cada um tem uma habilidade, cada um tem um tipo de inteligência, digamos assim, cada um tem a sua forma de atuação dentro da natureza e, no conjunto, tudo é feito de acordo com aquilo que Deus planejou. Os répteis para se arrastarem sobre a terra, para viverem em lugares ermos, difíceis, né? Os peixes para o mar, as aves para os céus. Cada animal, cada ser se diferencia pelas suas habilidades e pela sua vocação que Deus deu. Ninguém ou nada está fora dos planos de Deus. Tudo está dentro dos planos de Deus. Até o leão que caça outros animais, os animais que são caçados, né? Também tudo está dentro do que Deus planejou para dar alimento, para dar sustentação a toda a natureza. E isso significa que Deus assim aprouve fazer, né? E o ser humano também, Deus abençoou. E dentro dessa bênção, ele separou o ser humano, ou seja, santificou o ser humano através da bênção específica que está moldando a nossa vida até hoje, desde os primeiros dias até os dias atuais. Deus está moldando as nossas vidas de acordo com o seu plano, com a sua bênção, com a sua
santificação da criação humana. E aí Deus fala na sua bênção: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Frutificar pode ser entendido em vários sentidos, né? De estar criando, inclusive, situações, criando novos elementos que vão proporcionar a felicidade para as pessoas e vão proporcionar o bem para cada pessoa. Frutificar e multiplicar. Deveriam, então, os seres humanos fazer essas duas coisas, frutificar e multiplicar sobre a face da terra, encher a terra de pessoas e de coisas frutíferas, de coisas boas. A frutificação do ser humano não é somente ter filhos ou criar famílias na sociedade, mas também criar um ambiente como o nascer de um fruto, ou seja, criar algo agradável. Os frutos normalmente são agradáveis, né? É claro que existem aqueles que não são muito bons, tem até os venenosos, né? Mas a gente está falando aqui de frutificar no sentido de criar coisas agradáveis, de criar coisas boas, de criar coisas que vão servir para o benefício das pessoas, para a felicidade das pessoas. Então, frutificar e multiplicar sobre a terra e encher toda a terra de pessoas e de bens, de coisas boas, de coisas espirituais, como nós podemos dizer hoje, com o que nós temos já de, digamos assim, de instrumentalização na Bíblia, né, de todos os conhecimentos que nós temos sobre o ser humano, sobre aquilo que a Bíblia diz, sobre o histórico do ser humano sobre a Terra. Então, o ser humano foi feito para criar situações e criar meios de sobrevivência para todos e de felicidade para todos. Infelizmente, isso não tem sido dessa forma sempre, mas normalmente é o que deve ser feito. O ser humano tem essa habilidade dada por Deus e tem essa missão, né? Vamos dizer assim, essa vocação, porque ele é o ser dominante deste mundo. Ele altera, inclusive, algumas situações que Deus permite que seja alterada. Por exemplo, se tem um monte muito alto, com pedras, o ser humano chega ali e destrói aquele monte, destrói aquelas pedras e acaba-se aquele monte. Né? Nós já vimos isso em vários locais, em vários lugares do mundo, né? E o ser humano, então, ele tem o poder destrutivo de muitas coisas, né? E também tem o poder de criar elementos também, não como o criador, é claro, mas como alguém que tem a inteligência, a capacidade de criar situações, de criar, de raciocinar e de ter habilidade com tudo aquilo que Deus já fez, de fazer transformações e criar, através disso, tecnologias, né? Como tem sido criado por aí afora, em todo o mundo, tecnologias que estão ajudando o ser humano em suas tarefas, em suas vidas, né? Em suas necessidades. Então, é muito importante que o ser humano seja assim, porque essa foi a bênção de Deus e Deus separou o ser humano justamente para isso, para frutificar, se multiplicar e sujeitar a terra e dominar sobre todas as coisas.